Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar aqui um assunto muito importante, que é o equilíbrio de corpos rígidos. Nele nós vamos conseguir estudar determinada peça e saber se aquela estrutura vai resistir a determinado esforço. A gente vai ver algumas aplicações aqui na viga, aplicação do guindaste, e isso é muito importante para a nossa provinha. Fique atento aí que aqui nós teremos dicas importantíssimas para a nossa avaliação, e digamos que essa parte da disciplina aqui é onde realmente a gente começa a fazer a aplicação e que será usada ao longo da sua profissão. Lembrando que aqui é a matéria introdutória, vocês irão ver tudo com mais detalhes nas próximas disciplinas, tá? Então, venha comigo e vamos aprender aqui um pouquinho sobre o equilíbrio de corpos rígidos. Até então nós vimos o que? Nós vimos que as forças externas exercidas sobre um corpo podem ser, um corpo rígido, né? Podem ser reduzidas a um sistema força binário, conforme nós vimos lá no capítulo 3, né? E aí, essas forças, quando igual a zero, nós dizemos que o corpo rígido estará em equilíbrio. Lembra daquela brincadeira da vassoura feita no início do ano 2020? O pessoal pensando que a vassoura, que o planeta, nada mais é do que o equilíbrio do corpo rígido. Até então nós tínhamos visto que as reações não estavam dando igual a zero, porém nós ainda não vimos a parte das reações de apoio e tudo mais. Então a gente define o quê? Que o somatório de todas as forças vai ser igual a zero e o somatório de todos os momentos vai ser igual a zero. Isso fará com que aquele corpo rígido permaneça em equilíbrio, tanto o somatório das forças em x, quanto em y, quanto em z. E aí, para um corpo rígido estar em equilíbrio, finalizando aqui, né? Concluindo, os sistemas de forças externas não causam qualquer movimento, nem translacional, lembra do caminhão, o pessoal puxando, e nem rotacional ao corpo considerado. Esse é o objetivo das estruturas, né? Manter aquela estrutura rígida ali, aquela estrutura em equilíbrio. E aqui o equilíbrio em duas dimensões, a gente entende o quê? Que a componente z, né, já vai ficar meio que de escanteio, não vai existir. Então aqui nós temos as forças externas e as reações de apoio. Nós não vimos aqui ainda esses tipos de apoio que nós iremos ver agora. O que é um apoio? A gente viu em alguns casos, tem uma viga lá que está apoiada de uma determinada maneira, ou assim, né? E aí nós vamos ter apoios de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. Eu vou mostrar cada um tipo de apoio a vocês, e isso é super importante para a questão da sua estrutura, para poder mantê-la harmoniosa e estaticamente possível de determinado. Estaticamente possível, né? Aqui nós temos, vou apagar aqui só para facilitar, nós temos os apoios, as reações e o número de incógnitas. Por exemplo, este tipo de apoio aqui, chamado roletes, ele possui resistência apenas em um sentido. Nesse caso aqui, a força vai estar aqui nesse sentido. Ele não oferece resistência ao corpo nesse sentido, ou seja, ele circula livremente nesse sentido. Esse daqui é a mesma coisa, circula livremente nesse sentido, a reação vai estar aqui. A mesma coisa se aplica aqui e aqui. Então, é uma força com linha de ação conhecida perpendicular à superfície. Perpendicular à superfície, né? E aqui eu possuo uma incógnita. A mesma coisa se aplica aqui, nesse tipo de situação, no cabo curto, no haste curta. E a força, no caso, vai ser com linha de ação conhecida ao longo de um cabo ou haste. Nesse caso vai ser aqui, e não perpendicular à superfície. O lado importa se eu coloco nesse sentido ou se eu coloco nesse sentido, vai importar somente na questão do sinal depois. Depois a gente faz o estudo e analisa se o lado adotado está correto ou não. E aqui nós temos uma incógnita. Então, isso daqui é chamado de apoio de primeiro grau, tá? Temos também o apoio com o cursor sobre a haste em atrito. Esse tipo de situação aqui, ó, onde esse pino aqui, ele vai se movimentar livremente nesse sentido, porém ele não se movimenta nesse sentido aqui. É um pino deslizante sem atrito, né, que é chamado. E a força com linha de ação é conhecida perpendicular à haste ou à fenda. Perpendicular à haste ou à fenda, aqui os 90 graus. Também é reação de apoio de primeiro grau. Já para o segundo grau, nós temos aqui um pino sem atrito ou articulação. Então aqui ele oferece resistência tanto nesse sentido quanto nesse sentido. E o mesmo se aplica aqui. E aí ele possui duas incógnitas. E temos também o engaste. O engaste ele oferece resistência tanto no sentido
nesse caso aqui vertical, quanto no sentido horizontal, quanto também não permite o giro. Vamos supor que eu tenho aqui uma estrutura que ela está engastada nessa estrutura, eu não consigo nem movimentar ela assim, não consigo movimentar ela nesse sentido, a não ser que o meu apoio aqui também vá, e nem consigo fazer o giro. Tranquilo? E aqui então nós temos uma reação de terceiro grau. Na prática, onde é que a gente vê isso? Por exemplo, aqui é um mancal, né? Ele é um mancal basculante mostrado. Ele é usado aonde? Para sustentar o peso de uma ponte. A superfície convexa do suporte permite que a ponte se mova levemente na horizontal. Então ele permite um certo tipo de movimento. Esse tipo de movimento ele não permite, mas esse daqui ele permite, devido a esse mancal aqui, né? E as hastes são geralmente utilizadas para sustentar vãos de pontes em rodovias. Esse tipo de haste. Temos também aqui o da janela. Isso aqui é aplicado muito em janela. É um deslizador, né, que resulta em uma força normal aplicada na haste, o que causa a abertura da janela. Aquele tipo de janela que você consegue abrir e ver um pino deslizante. Os apoios de pino são comuns em poste e viadutos. E temos aqui a questão do engaste. Esse tipo de apoio, do tipo cantilever, eu não sei falar esse nome, desculpe, me deixe aí nos comentários a pronúncia correta. Está fixado a uma extremidade e está suspenso na outra, então aqui ele possui um tipo de engastamento. Aqui, voltando um pouco mais aqui para a arquitetura, e com fotos mais reais, mais atualizadas, nós temos um degrau de uma escada, onde ele está o que aqui? Ele está engastado, provavelmente aqui deve ter uma viga. E aí ele está engastado nessa viga, onde não vai permitir nem a rotação, não vai permitir a movimentação dele nesse sentido e nem vai permitir a movimentação dele nesse sentido, o que vai garantir a estabilidade do sistema. E aí nós temos então 3 variáveis que vão ser zeradas, né? A mesma coisa se aplica aqui na escada desse tipo, escada de vidro, né? Então, as equações do equilíbrio em 2 dimensões vai se resumir o quê? Ao somatório das forças em x vai ser igual a 0, as somatórios das forças em y igual a 0, o somatório dos momentos em um ponto A qualquer vai ser igual a 0. Quando essas 3 equações são satisfeitas, eu digo que o meu corpo está em equilíbrio. Esse assunto é muito gostoso de se estudar. Aqui, por exemplo, nós temos uma treliça, onde ele possui aqui no ponto A, aqui é do primeiro, segundo a terceiro grau, pessoal. Aqui eu consigo ter uma resistência nesse sentido e consigo ter uma resistência nesse sentido. Aqui no ponto B, eu consigo ter uma resistência nesse sentido, né? Então aqui eu tenho um apoio de primeiro grau, um apoio de segundo grau. E tenho 3 forças atuando. E aí o que é que posso falar mais? Eu posso dizer que P, essa força P pode ser decomposta em PY e PX. Essa força Q, QY e QX. A força S em SY e FX. Nós também temos o peso da estrutura, W está aqui para baixo, e conforme eu falei, nós temos as reações aqui, né? Nós iremos adotar a Y e a X, e aqui nós vamos chamar de BY. Iremos sempre tratar desse, se for um ponto D, BX, DX, DY e por aí vai. Isso é fundamental para a sequência da disciplina, tá? E aqui nós podemos dizer que é uma estrutura estaticamente determinada. Por quê? Porque se nós aplicarmos, por exemplo, o somatório dos momentos aqui nesse ponto A, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar essa variável. Se nós fizermos, então, já usou uma equação, né? Se nós aplicarmos o somatório dos momentos das forças em x igual a 0, a gente vai encontrar quem? A x, que é a única variável. E como a gente já tem BY, se a gente aplicar o somatório das forças em y, nós vamos encontrar a y. Então nós temos 3 variáveis para 3 equações. Então isso é um sistema estaticamente determinado. Então quer dizer que sempre que eu tiver 3 variáveis e 3 equações eu vou ter um sistema estaticamente determinado? Nem sempre. Vamos analisar aqui uma situação. Essa situação aqui. Aqui nós temos o quê? No ponto A, um apoio de segundo grau. Aqui também nós temos um apoio de segundo grau. Se nós aplicarmos as equações, nós vamos ter o quê? 3 equações, né? Quantas variáveis nós temos? 4 variáveis. Aqui fazendo a decomposição das forças, então aqui nós vamos ter um sistema estaticamente indeterminado. Ele é indeterminado até o que nós vimos até agora.
Existem outras formas de conseguir resolver esse tipo de problema, tá? Mas aqui no estudo da estática não nos cabe resolver esse tipo de situação. Isso aí nós vamos estudar em disciplinas das engenharias de hiperestática, por exemplo. Aqui nós temos uma outra situação, onde eu tenho no ponto A um apoio de primeiro grau, aqui eu tenho no ponto B um apoio de primeiro grau, e aqui eu tenho um apoio, no ponto E um apoio de primeiro grau, e aqui também, BY, EY e AY. Professor, eu tenho três equações, somatório das forças de x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, e somatório dos momentos num ponto A qualquer igual a zero. Tenho três equações, que bacana, né? Fazendo a decomposição aqui das forças, colocando a força-peso, nós podemos concluir o quê? Que eu tenho três equações, três variáveis, então belezinha, tá tudo certo? Será? Quem está oferecendo resistência nesse sentido horizontal para essa treliça? Quem está oferecendo esse tipo de resistência? Ninguém, né? Então, ela é uma estrutura impropriamente vinculada. Vai cair, professor? Depende da sua sorte, tá? Então, é por isso que a gente estuda, para poder fazer as conexões ali da forma mais correta possível. Aqui nós temos um outro tipo de exemplo. Nós temos aqui no ponto C um roletezinho, né? Vamos botar aqui que ele oferece uma resistência nesse sentido. Vou chamar aqui de CY. Aqui eu tenho no ponto A, tenho AY e tenho uma reação de apoio AX. E aqui no ponto B eu tenho aqui o BX, não é isso? Fazendo a decomposição de P e Q ali, a gente vai ter PX, PY, QX, QY, SX e FY. Então aqui a gente vai ter o que? Quatro variáveis e nós temos três equações. A gente não vai conseguir determinar esse tipo de estrutura. Além disso, por exemplo, se a gente aplicar aqui o somatório do momento no ponto A igual a zero, nós temos duas forças CY e BX aqui das reações de apoio passando pelo ponto A. Então ela está na mesma referência, está sendo concorrente, não é isso? Então ela está sendo concorrente aqui no ponto A, e aí a gente não vai conseguir resolver esse problema. Ela está impropriamente vinculada, porque ali a tendência é que eu faça um giro no ponto A treliça faça um movimento de rotação. Então, por definição, nós temos que um corpo rígido está impropriamente vinculado sempre que os suportes, mesmo que forneça um número suficiente de reações, foi o que nós vimos anteriormente, nós temos três equações e três incógnitas, estiverem dispostos de tal modo que as reações sejam concorrentes ao mesmo ponto ou paralelas. Ficou fácil, né? Então, nada melhor do que fixar o conteúdo do que resolvendo questões. E aqui nós temos a seguinte questão. A gente tem a figurinha ali de um guindaste, né? E aí fala o quê? Um guindaste fixo tem massa de 1000 kg. Opa! A gente sabe que o guindaste já tem uma massa de 1000 kg. E aqui na questão ele já fala o ponto G aqui, né? Então vai ter aqui 1000 kg aplicado nesse sentido. Mas é 1000 vezes 9,81, né? Então nós vamos ter aqui 981 newtons ou 9,81 kilonewtons. E é usado para suspender um caixote de 2.400 kg. Então, ó, ele vai suspender 2.400 kg. E aí eu posso dizer o quê? Que 2.400 kg também oferece uma resistência, né? Vai ser uma força-peso aqui, 2.400 vezes 9,81 vai nos dar 20. Então, 2.400 vezes 9,81, como eu falei, vai nos dar 23,5 kN. Ele é mantido na posição indicada na figura por um pino em A e por um suporte basculante em B. E o que é que isso quer nos dizer, pessoal? O que é um pino e o que é um suporte basculante? Reações de segundo grau com relação ao pino, né? Eu vou ter uma força nesse sentido, uma força nesse sentido. E por um suporte basculante em B. Então eu vou ter uma força nesse sentido, não é isso? Reação, lembra que é perpendicular quando for primeiro grau? Não esqueçam, quando for primeiro grau ela é perpendicular ao plano. E aí ele diz o seguinte: o centro de gravidade do guindaste está localizado em G, por isso que nós dizemos que aqui está a força-peso, né? Ele quer as componentes das reações em A e B. Então aqui nós vamos chamar de AY e AX, e aqui, e aqui nós vamos chamar de BX. E aí nós vamos ter um diagrama da seguinte forma.
Olha que beleza, AY, AX e BX aqui no caso. Eu tinha colocado a Y para baixo no anterior e aqui está para cima. Tem algum problema? Não. Nós sabemos que essa reação AY vai ser positiva para cima porque ela vai contrapor a de 9,81 e a de 23,5. Não é isso? Que aí vai fazer com que o corpo se mantenha em equilíbrio. Então vamos lá responder essa questão? Então de cara aqui nós já vamos fazer o somatório das forças em Y igual a zero. Quem é que eu tenho em Y? Eu vou adotar o sentido positivo aqui, tá? É sempre importante você dizer qual é sua orientação. Então positivo é que eu tenho a Y, aí eu tenho 9,81 que nesse caso é negativo e tenho 23,5 que também é negativo. Isso tudo é igual a zero, conforme as equações aqui de equilíbrio do corpo rígido. Então meu AY passando para o outro lado, 23,5 mais 9,81 vai dar quanto? 33,3 kN aproximadamente aqui, né? Então já resolvemos uma parte da questão. Vamos agora, se nós fizermos o somatório do momento, não, o somatório das forças em X agora, que aí a gente já encontra. Mas se eu fizer o somatório das forças em X, eu não vou encontrar nenhuma das questões. Eu posso fazer o somatório dos momentos no ponto A. Se eu fizer aqui o somatório dos momentos no ponto A, eu vou encontrar BX, né? E aí o somatório dos momentos no ponto A, eu vou adotar esse sentido aqui positivo, tá? Então, o somatório dos momentos no ponto A é igual a zero. AX e AY não interfere, porque não tem distância, né? BX vai interferir. Ele está no sentido positivo ou negativo aqui do momento? BX está no sentido positivo. Vezes quanto? Qual é a distância ali? 1,5 m, né? Isso daqui eu já estou fazendo de cabeça, estou tendo ciência que vocês estudaram os conteúdos anteriores. E isso daqui a gente não pode ficar repetindo, tá? A força de 9, então BX vai fazer esse movimento com relação ao ponto A. Essa força aqui vai tender a fazer isso, bem como essa também, né? Então vai ser negativo com relação ao nosso ponto de referência. 9,81 vezes 2 metros e menos 23,5 vezes quanto, pessoal? Qual é a distância? 2 mais 4 dá 6, né? Então isso tudo igual a zero. Então eu vou ter que BX, fazendo as continhas aqui. Opa! Vamos aqui então apagar, que não ficou lá essas belezas. Já não vem sendo, né? 1,5. Se eu pego 9,81 e multiplico por 2, vai dar 19,62. Como ele é negativo, eu passei para o outro lado, fica positivo, né? Mais 23,5 vezes 6 vai dar 141. Isso tudo aqui vai me dar um BX igual a, vai dar aqui 107,08, vou arredondar para 107,1 kN. Então eu achei aqui, perceberam que ele deu positivo, então eu estou no sentido certo, né? E eu vou fazer agora o somatório das forças em X igual a zero. Eu vou adotar esse lado como positivo. Então eu vou dizer que AX mais BX, que também está positivo aqui, né, nesse sentido. Eu tenho mais qual força aqui atuando com relação a X? Nenhuma, né? Então o meu AX vai ser 107,1 negativo. Tranquilo, pessoal? Então o meu AX aqui não vai estar nesse sentido, ele vai estar fazendo essa força aqui de 107,1 nesse sentido e BX vai estar aqui. Ah, professor, será que eu fiz certo? Peguem aí e calcule o somatório do momento no ponto B aqui igual a zero. Vai dar zero igual a zero, não tem como ser diferente. Então vamos aqui resolver mais uma questão que eu trouxe aqui para vocês. Questão bem didática aqui, bem bacana de se fazer. Eu tenho o seguinte, no enunciado, a gente vê inicialmente aqui a estrutura como se fosse uma viga, né? Tá apoiada ali. A gente já percebe que no ponto A nós temos um rolete, então de cara a gente já sabe que aqui vai ter um AX, né? Ou um AY, desculpa. E aqui nós vamos ter um BY e um BX.
E aí ele diz o seguinte: 3 cargas são aplicadas a uma viga como mostra a figura. Então nós temos uma carga aqui nesse ponto P, uma carga aqui nesse ponto P não, uma carga P nesse ponto a 1,5 distante de A, uma carga de 30 kN e uma carga de 30 kN. Ele diz o seguinte: a viga é sustentada por um rolete em A, conforme nós já prevíamos, conforme a figura, né? E por um pino em B. Ok. Ele pede para desconsiderar o peso da viga e que as reações de apoio em A e B quando P for igual a 75 kN. Então vamos lá. Se eu fizer o somatório das forças em x igual a 0, eu vou ter quem? Eu vou ter Bx igual a 0, porque não tem outra força. Não tem o que ficar inventando força. Não tem. É só isso, pessoal. Então, de cara aqui, se fosse uma questão valendo 1,5 ponto, por exemplo, para pedir AY meio ponto, BX meio ponto, BY meio ponto, você já tinha meio ponto. Só em saber isso. Se eu fizer agora o somatório das forças em Y igual a 0, eu vou ficar com AY e BY. Eu não vou resolver minha situação. Porém, se eu fizer o somatório dos momentos primeiro, ou no ponto A ou no ponto B, eu consigo encontrar um ou outro, não é isso? Então vamos fazer o somatório aqui. Vocês querem fazer onde? Eu ouvi daqui, somatório dos momentos no ponto A igual a 0. O que é que nós vamos ter no ponto A? Eu vou ter uma força de 75 kN fazendo esse giro, então vai estar no sentido contrário aqui ao eixo positivo que eu adotei. Então vai ser o que? Menos 75 vezes quanto, pessoal? A distânciazinha aqui, 1,5 m. Aí vamos lá, BY vai estar no sentido positivo aqui do que eu escolhi, mais, multiplicando quanto? 3 mais 1,5, né? Então 4,5. E aí nós vamos ter duas forças de 30 também no mesmo sentido de 75 kN. Então vai ser menos 30 vezes quanto? 1,5 mais 3, 4,5. Com mais 1, 5,5. E vou ter uma outra também aqui de 30 kN. Se essa aqui foi 5,5 com mais 1 metro, vai dar quanto? 6,5. Tudo isso igual a 0. Eu fazendo as continhas aqui, jogando para um lado, jogando para o outro, eu vou ter que BY é igual a 105 kN. Olha, dos 1,5 ponto você já teria um ponto fácil. E agora, para concluir a questão, o somatório das forças em Y igual a 0. Adotando esse eixo positivo aqui para cima, nós vamos ter o que? A Y positivo mais BY, BY eu já tenho, né? É 105 menos 75, que está lá em cima, menos 30, tudo isso igual a 0. Então, quanto é que vai ser meu AY? Vai ser igual a 30 kN. Ou seja, se eu tenho aqui 105 de BY com mais 30, eu vou ter 135. 30 com 30, 60, com 75 vai dar os mesmos 135. Então, esse assunto é muito fácil. Aqui e acolá, o que é que nós vamos ter aqui nas questões? Nós vamos ter uma força P inclinada, onde vai ter um ângulo, e aí você vai ter que fazer a decomposição dessa força, mas nada do que nós não vimos até então, tá? Nossa aula fica por aqui, espero que tenham gostado. Curte o canal aí, se inscreve no canal também, curta esse vídeo, se inscreve no canal e dá uma forcinha a esse professor, tá? Até mais, pessoal!